Bom dia. Eu não queria estar aqui hoje. Eu gosto das ironias de Deus. Um tempo atrás, quando nós estávamos passando por um momento bem difícil de vida, nós estávamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Nós não devemos viver por aquilo que vemos, estamos desanimados, mas não arrebentados, perplexos, né? Mas não destruídos, aquelas coisas todas. E Deus assim, né? Então eu não queria estar aqui hoje, eu estou exatamente como o Jonas, assim, querendo fugir, né? Mas como a gente vai ver, é uma grande besteira fazer isso. Vamos ler. Quantos de vocês leram Jonas 1? Não adianta olhar para trás, nem para o lado, assim. Eu não vim hoje. Então, para a semana que vem, eu quero que vocês leiam, principalmente Jonas capítulo 5, tá bom? É muito importante. A Coca-Cola? Só veio água, né? O xarope não. Ouvimos na introdução, no louvor, sobre a soberania de Deus e sobre os propósitos de Deus. E é exatamente sobre isso que o capítulo 1 de Jonas trata. Mas só que é ao contrário. A insanidade de você fugir da soberania de Deus é uma grande estupidez. Todo livro, toda a Bíblia, a ênfase é revelar verdades sobre o caráter, sobre a pessoa, sobre os planos, propósitos e a maneira de Deus agir. Pois não? Pode falar o que é? Deus falando aí? Não. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas significa pomba. Filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs. Mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarso. Pagou, tinha dinheiro, né? Pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quando se foge da presença do Senhor, é uma evidência tácita, clara, incontestável, de que alguma coisa está errada. Já foi assim desde o princípio, com Adão e Eva. Lembram-se quando eles fizeram bobagem lá no jardim? O que eles fizeram? Se esconderam, fugiram da presença do Senhor. E aqui temos um homem, um profeta, um servo de Deus, que é enviado, ele tem um propósito que Deus colocou para ele, para a grande cidade de Nínive, um profeta de Israel, um homem que estava ali a serviço de Deus. Mas por quê? Dentre tantos profetas, porque ali havia um outro profeta chamado Amós, Oséias, que foram quase contemporâneos de Jonas. Por que Deus não chama eles então? E se você ler os livros de Amós, e Oséias também, você vê que as coisas não estavam nada boas em Israel. Quando se fala em Israel, pense que Israel se refere ao reino do norte e Judá se refere ao reino do sul. Tem um governo aqui, reis aqui, e tem outros reis aqui, né? Israel é esse pessoalzinho aqui de cima, muito complicado.
Por que Jonas? E é isso que o livro vai nos mostrar. Mostrar um coração de um servo, de um profeta, de uma pessoa que conhece a Deus, mas que coloca os seus interesses pessoais, a sua visão de vida, a sua visão de mundo, acima da vontade de Deus, do caráter de Deus. Ele pertencia ao povo de Deus, ao povo da aliança. Ele conhecia, deveria saber a razão da existência daquela nação. Mas por ele deixar-se dominar pela visão de mundo, a sua compreensão das coisas, ele torna-se cego, indiferente ao propósito, à missão que Deus deu para ele. Nínive, com certeza, nós vimos, a história mostra isso, os desenhos que os próprios reis da Síria faziam, onde se deleitavam em ser cruel, de torturar os seus inimigos vencidos, eram violentamente devassos, arrogantes. Olha só, a própria palavra de Deus descreve. Se você virar algumas páginas para frente, no Naum, capítulo 3, Naum, gente, não é aquela forma que os adolescentes e jovens escrevem hoje, não, no WhatsApp lá, não fui, não, é Naum, tá bom? Naum, capítulo 3, olha só a descrição. Na verdade, você podia ler o capítulo inteiro aí, hoje no intervalo, né, do jogo, você pode ler Naum. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras, de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim. Tropeça a gente entre os mortos, tudo por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Que descrição de uma cidade, né? É exatamente essa cidade a qual Jonas foi enviado. Ela ameaçava, dominava o reino de Israel, impunha impostos pesados, 50%, não pode não, 50% de taxação, né? Já ouviu isso essa semana, né? Já. Jonas apoiava a política agressiva do rei de Israel, Jeroboão, e ele estava conquistando, restabelecendo algumas fronteiras. Amós, se você ler o livro de Amós, você vai ver a corrupção, a maldade no meio do povo de Israel, a injustiça, a infidelidade. A descrição de Nínive é horrível, mas no meio do povo de Deus, as coisas não eram muito diferentes, mas Jonas era um patriota, era um nacionalista. A sua nação, o seu povo estava acima de todas as coisas. E para ele, essa missão não fazia sentido. Porque era como se Deus estivesse traindo, como se Deus não soubesse de quem eram aqueles assírios, aquele povo cruel. Deus estava traindo os interesses da aliança que ele tinha firmado, e Jonas conhecia, deveria conhecer. Afinal, Deus mesmo reconhece, porque ele começa dizendo: clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Está aí, Senhor. A paciência de Deus tinha se esgotado com aquela cidade e o tempo chegara ao fim.
Então Jonas se levanta, mas se dispõe para ir ao fim do mundo, para fugir da ordem e da presença de Deus. Com certeza ele conhecia o Salmo 139. Ainda que eu fizesse a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás. Mas veja a insanidade dele. Como me ausentarei da tua presença? Ele se dispôs para fugir da presença de Deus. Ele faz tudo ao contrário. Jonas, você vai para leste. Ele vai para oeste. Olha, a caminhada por terra. Ele vai por mar. Ele vai, você tem que ir para uma grande cidade. E ele vai lá por uma terra, uma cidade que é considerada, o fim do mundo. Era a parte... Naqueles dias, a mais distante, aquele vilarejo lá no final do mundo. Nada fazia sentido para ele. Ao invés de obedecer, ele opta em desobedecer. Israel, o povo da aliança, o povo escolhido, nação santa. Através daquela nação, Deus cumpriria os seus propósitos, que a glória do Senhor seja conhecida por toda a terra. Nínive, cruel, opressora, sanguinária, era tudo contrário aos valores daquele servo de Deus, da maneira como ele compreendia a vida, a visão que Jonas tinha sobre todas essas coisas. Então esse livro, o livro de Jonas, vai revelar o coração de Deus e vai revelar o coração de um servo sem o coração de Deus. Vai se contrapor a visão que Jonas tinha, a sua compreensão, contra a compreensão que Deus tinha do mundo e dos seus propósitos. Jonas tem um problema insolúvel, mas só que o problema maior dele não era com a missão, era com o Deus da missão. Ele foge dessa missão, insanamente ele foge da presença de Deus. É a decisão mais insana, prepotente da desobediência, do propósito que Deus tem para os seus servos. Fugir da missão que Deus tem é a coisa mais insana que alguém pode fazer, à luz da soberania e da vontade de Deus. Ele foge da vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Age por aquilo que ele achava seus melhores interesses, da sua maneira de entender a religião, do seu nacionalismo, da sua ideologia, enfim. Essas coisas se sobrepõem àquilo que Deus tinha determinado para ele. Ele não enxergava, ele não percebia seu coração duro e completamente diferente, oposto ao coração de Deus. O livro então vai nos mostrar como Deus trata do coração deste servo, desse profeta, e vai conduzir Jonas para entender o coração de Deus. E a história vai nos conduzir a isso, no entanto vai nos deixar sem resposta. E é interessante que esse livro termina com uma pergunta. Talvez uma da ideia que veio, por que Deus faz isso? Porque quem é que vai dar a resposta a essa pergunta? Até hoje. Quem que tem que dar uma resposta? Vocês estão com medo de falar, né? Mas tem que ter mesmo. Eu que tenho. Eu que tenho. Não é para julgar? Não, Jesus não disse isso. Ele disse assim, você tira primeiro o cisco que está no teu olho e depois você pode julgar. Viu, Marta? Quando Deus diz para não julgar, é no outro sentido. É naquele sentido de condenação. Somente Deus pode fazer isso. Nenhum de nós pode fazer. Só Ele pode condenar, né? Ou absolver perfeitamente. Você estava certo.
Jonas 1, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. A palavra lançar aqui é a ideia de arremessar. É como se Deus, como uma lança na mão, né? Colocasse aquela tempestade, a grande cidade, agora uma grande tempestade. Ela era tão forte, no versículo 11, diz que estava a ponto de quebrar o navio. Ela aumentava. No versículo 4, né? O navio estava a ponto de se despedaçar. No versículo 11, a tempestade aumentava. No versículo 13, o mar aumentava ainda mais a sua tormenta. Até que no 15, a fúria se passa. A tempestade, com certeza, era consequência da desobediência de Jonas. Aqui tem um princípio muito importante para nós entendermos. Nem toda tribulação, dificuldade, tormenta e tempestade na nossa vida. E há 2 semanas o Alisson estava relacionando, né, situações difíceis que muitos irmãos na igreja temos passado. E essa semana mais irmãos ainda passando dificuldades tremendas, né, que despedaçam o coração realmente. Nem toda tribulação e dificuldade é consequência do pecado, como está acontecendo com Jonas. Mas todo pecado traz consequência. Você percebe a diferença? Nem toda dificuldade é consequência do pecado. Tiago diz: ora, a aprovação da vossa fé é para quê? Para que a fé se fortaleça, se desenvolva, se torne mais pura, sólida. A aprovação visa nosso bem e nosso crescimento. Mas com certeza, todo pecado traz consequências. Eu queria que você colocasse lá Números 32, 23. Quem está na mídia hoje? Quem está acordado lá? Mateus? Então põe para nós lá, Mateus. Isso. Para ler eu tenho que pôr o óculos assim. Duro ser cego, né, Cláudio? Online. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente te encontrará. Ali na esquina, ele vai te pegar. Mais cedo ou mais tarde, ele te pega. Derek Kidner, um teólogo, um escritor, diz assim: o pecado gera tensões na estrutura da vida que terminam em colapso. Era uma tempestade, mas eles sabiam que era uma tempestade anormal. A origem dela, talvez, o texto não diz, podemos apenas supor. Como conhecedores do mar e da região, eles sabiam a época melhor para viajar. Eles não se lançavam ao mar de qualquer maneira. Hoje em dia, sim, o pescador sabe que ele não sai para pescar. Não, o céu está todo limpo, você não vai sair. Não, não vou sair. Mas por que você vai sair? Porque hoje o mar vai estar pesado. Mas está limpo. Mas ele conhece. E aqueles marinheiros, homens acostumados, sabiam que aquela tempestade não era normal. A sua intensidade não era normal. Não era normal uma tempestade tão forte naquela região. Havia algo diferente. Eles sabiam disso. O pecado é um ato suicida que a vontade comete contra si mesmo. É como uma droga viciante. No início ela é agradável, mas no final ela te corrói, ela te consome. Por exemplo, quando você se deixa, eu falo isso por experiência própria, se controlar e amenizar e guardar pensamentos amargos na tua mente. É como cuidar de um pequeno tigre.
No começo é muito bonitinho, né? Mas com o tempo ele cresce e um dia, nhoque, né? Ele pega você. Você começa a sentir pena de você mesmo, relacionamentos são afetados e aquilo vai drenando a tua força, a tua alegria. O pecado endurece a tua alma. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Ele vai até Jope. É engraçado, é interessante, lembrei agora. Em Jope também aconteceu. Pedro estava tirando uma soneca. O Jackson agora aprendeu o que significa soneca, né, Jackson? Tirar uma soneca, né? Não? Hacer la siesta. La siesta, né? Estava lá Pedrão dormindo, tranquilo, ele tem um sonho. Ele morava ali em Jope. Vai com 2 caras que vão chegar aí, vai com eles. E Pedro, ele também recebeu uma visão, um propósito de Deus. E Pedro vai pregar aos gentios, levar o evangelho. Aqui Jonas também está dormindo, mas ele está dormindo para fugir. Jonas dormia profundamente. Mesmo diante dessas consequências, Deus vai trabalhar com Jonas. Tempestades são maneiras intensas, doloridas, extremas de Deus trabalhar na vida dos seus servos e dos seus filhos. Sim, não são coisas simples. E quando você está em meio à tempestade, a última coisa que você pensa é: poxa vida, né? O que Deus tem para mim? Você tem dificuldades em pensar isso. Mas tudo está, mesmo que não tenhamos compreensão e talvez até duvidemos, está sob o controle soberano de Deus, inclusive porque Ele mesmo lançou aquela tempestade, Ele está no controle daquela tempestade. Provações aperfeiçoam nossa fé, a nossa confiança em Deus, o nosso amor, a nossa esperança, a paciência, a humildade. Quantas coisas Deus quer fazer na nossa vida. Deus queria atrair e transformar o coração de Jonas para si. Mas está difícil esse coração. A salvação veio ao mundo através de sofrimento, do grande sofrimento do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a sua graça e poder salvador podem operar em nossa vida, cada vez mais, na medida em que passamos por tribulações, tristezas, coisas que não compreendemos, que são injustas, que estão fora do ponto. Eu não entendo isso que está acontecendo. Em todas elas, a misericórdia e graça, o amor de Deus, em meio à profundeza de nossas lágrimas, dor e sofrimento. Muitas vezes sequer sentimos essas coisas, às vezes até duvidamos, mas ali está presente a soberania de Deus. Ela se demonstra sólida. Mesmo quando a tormenta furiosa, caótica, enviada por Deus, mas ela é enviada para cumprir o seu propósito. Deus não age à toa. Deus tem os seus desígnios. Versículo 6, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo? Agarrado ao sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Eu não sei se era sorte, na verdade, foi um azar tremendo, né?
Você pode estar se perguntando, mas que coisa estranha, né? Lançar sortes. Ué, a gente faz isso até hoje em dia. Quando a gente quer começar um jogo, né? O que a gente faz, Erlo? Quando vai começar um jogo? Ah, você não joga futebol, né? Esqueci. Ele nem sabe mais o que é futebol. Para quem torce para parar na cruz, ele não quer nem saber. O que você faz quando um jogo vai começar? Ou cara coroa, né? Ou para o ímpar, né? Ah, o Alderia é jogador de bola, né? No encontro de homens aqui, às vezes tem alguns brindes, né? O que a gente faz? Faz um sorteio. E hoje eu vou fazer um sorteio aqui. É uma passagem de avião, né, para a Ucrânia. Só de ida. Quem quer entrar? Quem quer comprar o cupom? Alguém quer comprar o cupom? Hein? Mandar o Otávio. O Dinho. Oi? Eu vou comprar um para minha sogra. O Lançar Sortes denunciou Jonas. Era um processo comum na cultura daquelas épocas. Hoje em dia você anda ali na rua 15, tem umas senhoras sentadas ali, né? E elas chamam assim, ó, psst, psst. Quer que eu leia a tua sorte? Dá um azar desgraçado. Você devia aproveitar assim, ó, deixa eu ler a tua. Olha, aqui está dizendo que você vai para o inferno, tá? Era um processo comum nas religiões e até no meio do povo de Israel. Era usado um processo para discernir a vontade de Deus. Quando havia um culpado, Saul e Jonatas, aconteceu um enrosco lá, e Saul falou, então que se lancem sortes para saber quem está com a razão, ou eu ou meu filho. Foi usado para distribuir as terras do povo de Israel, né? É mais ou menos como a gente faz assim, poxa vida, não sei para quem dá, né? Então vamos sortear aqui, quem vai ganhar. Então aí eles fizeram o sorteio das diversas regiões lá da terra. Para discernir a vontade de Deus, as escalas dos sacerdotes, quem vai começar? Então vamos sortear. Não, primeiro é a família tal que vai cuidar lá do templo lá, né? E o sacerdote carregava no seu peitoral 2 pedras. Era como se fosse sim e não. Eram chamadas de Urim e Tumim, luzes e perfeições. Então, quando não se tinha certeza de alguma coisa, né? Muito parecido com hoje o nosso jogar os dados, né? Então, você escolhia lá, tirava a pedra. Pá. Uma vez eu vi uma história bem interessante. Um rei muito cruel tinha conquistado e feito os escravos e havia um general. E ele queria ser muito bondoso. E falou, eu vou te dar uma chance para você viver. Aqui tem duas pedrinhas. Uma branca e a preta. Uma significa morte. A preta. E a branca significa vida. Se você tirar a branca, você vai viver. Mas ele sabia que o rei era cruel. E que as 2 pedras eram pretas. Ele tira a pedra e engole. Aí o rei teve que mostrar a outra pedra. Qual era a cor da outra pedra? Preta. Logo ele tinha engolido a branca. Então ele saiu livre. Então, sorte é uma questão de inteligência também. Mas era algo que estava até na lei, Êxodo 28:30, pode colocar Êxodo 28:30 só para o pessoal ler. E no próprio Novo Testamento, quando Judas se enforca, os apóstolos então querem escolher um substituto. E tinha um determinado perfil, e no final das contas sobraram 2 pessoas. Como eles não queriam brigar, o que eles fizeram? Para o ímpar. E quem que ganhou? Quem que foi sorteado? Matias. Foi escolhido através de
Então não existe nada de demoníaco nessas coisas. Mas eles criam, como o provérbio diz, a sorte se lança no regaço, mas a decisão vem. Então que Deus era soberano até mesmo na imponderabilidade, ou seja, estatisticamente falando, da sorte. Vamos imaginar que naquele navio, só uma suposição, tá, gente? Houvessem 10 pessoas. Qual era a probabilidade de Jonas ser escolhido? 1 em 10. 10%. Vá ter azar assim, né? Eu falava assim, eu não gostava de participar de sorteio. Porque o único sorteio que ganha é quando é para lavar louça. Aí eu sou sorteado, né? É incrível. Hã? Caiu perto dele. Deus é soberano no imprevisível para nós. Ele sempre está no controle. E aqueles homens tratam Jonas com respeito. Disseram: o que faremos para que o mar... Veja só, ele é o culpado, ele confessa que é o culpado, mas mesmo assim aqueles marinheiros tratam Jonas com respeito. Mesmo Jonas sendo indiferente, ele sequer fala com Deus. Por que ele não ora a Deus enquanto todos ali no meio, o pau quebrando, na mais severa tempestade, todo mundo orando aos seus deuses, clamando aos seus deuses, e Jonas não ora? Por que ele não ora? Porque ele não pode conversar com Deus. Ele sabe que aquela tempestade era a responsabilidade dele. O Criador do céu e da terra não tem como realmente fugir. Ele vai dormir para fugir da realidade da soberania de Deus. Os pagãos, aqueles marinheiros ímpios, lutavam pela vida, queriam uma esperança, clamam ao seu Deus. E eles vão, imagina, você está aí, cara, dormindo, como é que pode? Clama ao teu Deus, talvez faça alguma coisa. Aqueles homens agiam com justiça, buscando a salvação de todos. E o profeta, o homem de Deus, que deveria manifestar a presença de Deus, na verdade ele fugia da presença de Deus. E ele é chamado para ir à presença de Deus por aqueles com os quais ele não quer nenhum contato. Paguei minha passagem, não me incomodem aqui. Aqueles homens não conheciam o verdadeiro Deus, mas era o profeta de Deus que se omitia e se escondia. 8-10. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Qual é o teu perfil no WhatsApp? Qual é o teu perfil no Facebook? E fizeram esse conjunto de perguntas, mas essas perguntas não são à toa. Essas perguntas refletem a visão e a compreensão que as pessoas tinham da vida, das divindades, ainda que falsas. Mas eles tinham uma certa compreensão e visão do mundo. Os marinheiros tinham seus deuses, né? Até hoje, os navegantes têm uma divindade, não tem? Aqueles que querem casar também têm uma divindade, né? Você vai ficar de ponta cabeça aí, até eu casar. Ou tem a divindade da chuva, da riqueza, de fazer mal, ou de ganhar dinheiro. A concepção que aqueles marinheiros tinham da vida é que havia uma relação, nada na vida fugia ao controle dos deuses. Qual é o nome do seu Deus? Por que eles perguntam isso? Porque a identidade de uma pessoa naqueles dias estava ligada à divindade a qual ele seguia, ao Deus que ele adorava.
A pessoa era aquilo que adorava. Ah, mas hoje estamos na internet? Não. Muitos deuses são adorados e modelam a vida das pessoas hoje em dia. Inclusive, modelam os seus conceitos impróprios, errados sobre Deus. Até cristãos têm conceitos errados sobre Deus. Que página que eu estou aqui? Aqui. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Assim, a verdadeira identidade do homem está em quem? Em Deus. Mas ele procura outros modelos, outras imagens, e colocam no lugar de Deus. Diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Não é esse versículo, errei aqui. Romanos 1:23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, e assim por diante. É uma troca que o homem faz. A essência da idolatria é desenvolver conceitos errados sobre a pessoa de Deus. Mas a verdadeira identidade do ser humano, ele só encontra naquele que o criou. E a pergunta do capitão: quem você é? A quem você pertence? A quem você se entregou? Quem te governa? Em que você confia? Ou seja, a maneira que Jonas estava se comportando era um reflexo da divindade na qual ele cria. E o que ele está comunicando àqueles marinheiros não condizia com o que ele disse. Eu sou hebreu, sou da terra tal, e sou adorador do Deus que criou os céus e a terra. Mas aquele adorador estava vivendo de maneira completamente diferente. Versículo 9 e 10. Ele respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Veja, a primeira coisa que ele responde não é que ele é um adorador do Senhor. Ele responde que é hebreu. Hebreu significa peregrino. A minha nacionalidade, o lugar de onde venho é Israel, eu sou hebreu. E temo o Senhor. Mas eu acho que ele não temia tanto não. O seu comportamento, as suas ações revelam exatamente o contrário. Ele começa respondendo a sua etnia, a sua nacionalidade. Veja o versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram. A resposta de Jonas parece que trouxe mais terror do que a própria tempestade que se abatia. E olha o que eles falam: que é isto que você fez? Vejam, aqueles marinheiros tinham mais noção do perigo, mais juízo, mesmo não conhecendo o verdadeiro Deus, do que o profeta de Deus. Cara, como é que eles iriam nos nossos dias de hoje? O que é que você fez? Como é que a gente diria hoje, nos nossos dias hoje? Que mancada, cara. Que bobeira. Você está louco, cara. É mais ou menos essa ideia. O que você fez? Você deve ser um homem muito corajoso, muito atrevido, muito prepotente. Agir com... Você diz que teme ao Senhor, esse Senhor que fez os céus e a terra. O que você fez? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença de Deus, porque ele o havia declarado. Os marinheiros tiveram mais compreensão do que ele estava fazendo, do que o próprio profeta, do que ele estava fazendo. A identidade de Jonas era uma identidade
espiritualmente superficial. E haviam camadas que dominavam todo aquele modo dele agir. Estava em conflito a lealdade ao seu povo, à sua nação, do que a lealdade à palavra de Deus. E isso aí é a razão porque existem cristãos carnais, racistas, materialistas, egoístas, gananciosos, escravos da beleza, do dinheiro, da fama, da posição, ansiosos pelo prazer, amargos, inseguros, porque a sua visão de vida, a sua compreensão da vida estão acima da compreensão de Deus, do seu temor a Deus. Por quê? A razão não repousa no fato que a sua identidade não está em Cristo. Como é que Paulo falava sobre isso? Sou o que sou porque eu sou bom. Não, sou o que sou pela graça. Alguém que está acordado me ajude? Sou o que sou pela graça de Deus. Gosto do povo animado, participativo. No amor de Deus, no perdão de Deus, na salvação de Deus. Mas Jonas cria que podia controlar, buscar o seu conforto, a sua realização e impor os seus valores à sua maneira. No Novo Testamento tem um homem bem parecido. Você sabe o que significa quando o pregador tira o terno, o casaco assim? Sabe o que significa? Não, é que ele está com calor mesmo. Voltando. Pedro, discípulo de Jesus, se considerava o mais leal, o mais comprometido com Jesus. Se todos se abandonarem, eu não. Eu não sou como esses aí. Eu sou mais leal. Estou com você, Jesus, até o fim. Estamos juntos. Conta com eu. Conta com eu é uma maneira errada de falar, viu, Leonardo? Conta com eu é errado, tá? Não aprenda esse português. Está acordado aí, Leonardo? Está de castigo o Leonardo lá. Leonardo e o Mihail. Estão de castigo os dois lá. Mas a identidade... Obrigado, Marta. Ainda bem que não é uma tempestade, é só um copo d'água. Tem que ficar atento aí, né? A Marta que trouxe, né? Ela gosta de dar um remédio pra gente. Ela não vê a gente, ó, toma um comprimido aí. Mas Pedro era violento, fraco. Na noite em que Jesus foi preso, ele pega a espada e... né? Como bom pescador, ele errou, né, a cabeça do cara e acertou a orelha. O que Jesus fez? Quem vive pela espada, morrerá pela espada. Cadê a orelha do cara? Malco, né? O próprio soldado que estava ali para prender a Jesus foi alvo da graça de Jesus. Mas ele era fraco, ele negou a Jesus, estava lá, não conhece, não sei, nunca ouvi falar, coisa e tal, vai negando, e ele não suporta sequer o olhar de Jesus. E Jesus olhou, o que ele fez? Ele teve que fugir e chorou amargamente. Por quê? Porque a identidade de Pedro,
o impedia de ver o seu próprio coração. Servo de Deus, da comunidade da aliança, mas Jonas era obtuso, egoísta, preconceituoso, tolo. E seu relacionamento com Deus era superficial. A tarefa que Deus lhe deu não era tão importante assim. Veja como Pedro, a identidade de Pedro não estava arraigada no amor gracioso de Jesus por ele, mas no seu compromisso e lealdade com Jesus. A diferença é muito sutil, não é? Poxa, eu sou um cara leal, eu estou comprometido, eu devo ser muito bom. Ele não percebia que, na verdade, era a ação de Jesus sobre a vida dele que o tornava importante. E não o que ele podia fazer ou deixar de fazer, e nem as suas atitudes para com Jesus, mas é aquilo que Jesus era na vida dele, e ele não entendia isso. Ele achava que podia libertar Jesus, ele achava que poderia ir até o final com Jesus, e nada disso se sustentou. E é isso que acontece. Ele se sentia confiante diante de Deus e das pessoas, acreditava que era um seguidor totalmente dedicado, melhor do que os outros, melhor do que qualquer pagão. Mas quando a nossa identidade está nos valores, nas minhas obras, nas minhas conquistas, nas minhas virtudes, na minha coragem, na minha integridade, quando você falhar, tudo vai desmoronar. Porque você vai precisar viver negando limitações, seus erros, as frustrações, as limitações, as tempestades, o fracasso e até o pecado. Você não pode, você se torna totalmente cego, porque a tua identidade, o teu valor está dependendo naquilo que você pode fazer e não naquilo que Deus pode fazer em você. E naquilo que Deus quer fazer em você e nos propósitos que Deus tem para a sua vida. E o propósito de Deus é que eu termine o quanto antes. Não, mas hoje vocês não vão almoçar, né? Muitos de vocês não vão almoçar, né? Então podemos ir até 13h, né? Tudo bem. É por isso que Jonas se torna tão hostil. Não quero nem saber de levar essa mensagem para aqueles caras. Olha o jeito que eles são, né? Torcem para o Atlético, para o Paraná. Como é que eu vou levar o evangelho para esses caras? Eles são pervertidos, né? Coitado, não tem chance na vida, no mundo. Deu não. Imagina, né? Deu assim, você vai lá hoje no meio da mancha verde e você vai falar de Jesus para eles. Na verdade, quando a nossa identidade está firmada, alicerçada nessas coisas, você nunca terá certeza de que fez o suficiente. Isso nos dá segurança. Será que eu devia ter feito um pouquinho mais? Eu vejo isso muitas vezes, gente, sabe quando? Quando eu faço o discipulado com alguém e essa pessoa se vai. Aí o que você se pergunta, Cláudio? Ou o que eu deixei? Ou, por exemplo, não ser tão ruim assim, né? Não é o que eu fiz errado, é o que eu deixei de... Eu devia ter feito um pouco mais. Puxa vida, eu tenho que descobrir. Não é assim que vem esse senso de culpa sobre você? Sempre, né? Por quê? Porque o nosso valor está alicerçado no sucesso. De que as coisas deem aquilo que eu acho que deve ser. Na minha visão, na minha compreensão das coisas. E isso é complicado, gente. É muito complicado. Esses dias uma certa pessoa lá na mesa de casa falou uma coisa que eu não gostei. Ela falou assim: pai, tudo que aconteceu com você até hoje é para o que vem pela frente. Já deserdei ele, né? Já despejei, vai embora, não tem mais chance. Tudo que te aconteceu até hoje, né? É pelo que vem pela frente, né?
Aí depois chamaram o SAMU, a EcoSalva lá, e eu fui ressuscitado. Porque o que isso acontece? Nós reforçamos essa identidade fraca, imprópria, inadequada, use o adjetivo que você quiser, estabelecendo contraste com outras pessoas. Avaliamos as nossas virtudes com os defeitos dos outros. Logicamente, eu sou muito bom, eu sou muito melhor. Jonas então sentia esse orgulho, essa devoção, essa integridade, o seu nacionalismo, o seu compromisso, as suas realizações espirituais. Eu sou um profeta, eu estou com Jeroboão. Mas isso impedia a compreensão, a admissão e percepção do seu pecado e das suas falhas. Ele não está preocupado com aqueles devassos, cruéis ninivitas, ou com os pagãos idólatras ali, que cada um orando aos seus deuses, fazendo os seus trabalhos, acendendo velas, fazendo sacrifício para que a tempestade acabasse. Essa atitude leva à exclusão, ao não envolvimento, a ignorar as pessoas. Hoje tem um termo moderno, né? Nós lacramos as pessoas porque elas não são parecidas com a gente. Porque elas pintam o cabelo de um jeito, aqueles têm cabelo, né, Jackson? Né? Pintam o cabelo de um jeito, usam roupas diferentes, têm uma vida matrimonial, uma vida sexual completamente diferente. Então nós deixamos de lado porque elas não são parecidas com a gente. Elas têm crenças, elas têm uma moral, comportamento totalmente distintos. É mais ou menos como aquela parábola que Jesus contou, né, do fariseu que foi para orar, e entrou um cobrador de impostos e ele disse: eu não sou como esse cobrador de impostos. Eu obedeço a lei, jejuo 2 vezes por semana. Ele foi relacionando todas as coisas boas nas quais ele se firmava como um homem temente a Deus. Mas a parábola nos conta que quem saiu justificado da presença de Deus, porque aqui ele fala: Senhor, eu não devia estar aqui, eu não posso estar aqui. Aquele homem sabia um pouco da graça de Deus. Ele sabia que não devia estar naquele lugar, porque ele não tinha condições para estar naquele lugar e dependia tão somente da graça de Deus. Jonas 11:17, o nosso tempo está voando. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Percebe? Jonas sabia a bobagem que ele tinha feito. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Vejam, o negócio está ficando mais complicado, mais terrível. Então clamaram ao Senhor e disseram: quem que devia ter clamado ao Senhor? Jonas. E quem é que vai orar a Deus? Aqueles marinheiros que sequer conheciam o Deus verdadeiros. Senhor. E sabe qual é a palavra que eles usam aqui? Yahvé. Javé. Senhor. A palavra, o nome próprio de Deus, aquele nome que ele revelou lá para Moisés na sarça ardente. Eu sou. Eu sou. Rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse maluco. E não faças cair sobre nós esse sangue, porque ele disse que é para jogar no mar. Na verdade, ele queria cometer um suicídio, mas ele era covarde. Então, vocês me jogam no mar. Ele não quer ir para Nínive. Vamos voltar. Não, também não dava porque a tempestade não deixava. Quanto a nós... Oi? E o pessoal estava jogando as coisas erradas, né? Mantimento, comércio, né? Carga preciosa. Um servo de Deus fora da vontade de Deus, gente, só atrapalha a vida de todo mundo. Traz prejuízo. E veja o que ele diz, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. O que eles estão reconhecendo aqui? Fala alto. A soberania de Deus no meio daquele caos, no meio do lançar as sortes, aquela tempestade. Esse Deus está fazendo tudo isso. Eram evidências sólidas da soberania de Deus. Ela se comprova real nas mais diferentes ocorrências. Por isso,
a tarefa especial que Deus dá, a grande tempestade, as sortes lançadas, a oração e no final a calmaria. E levantaram Jonas e o lançaram e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Jonas prefere a morte a ter que obedecer. Ele não está se submetendo à vontade de Deus, ele não está arrependido da bobagem que fez, ele apenas assume a responsabilidade. Talvez um pouco de compaixão daqueles marinheiros. Eles tentavam chegar à terra, mas a tempestade só piora, fica mais violenta. E aqueles homens são levados a clamar a Deus. Quando Jonas propôs, me lança no mar, então eles clamam ao Deus de Jonas. Quando era Jonas que devia estar clamando, eram aqueles marinheiros incrédulos, idólatras. Eles reconheceram a soberania de Deus, porque tu, Senhor, faz o que te aprouve. O mar cessa a sua fúria. Os marinheiros então são tomados de grande temor. Vejam quantas coisas grandes nesse primeiro capítulo, né? Grande cidade, grande tempestade, grande temor. Vamos chegar lá. Obrigado, Marta. E eles oferecem sacrifícios e votos. Conheceram esse Deus, mesmo sem o profeta ter essa intenção. E vejam, eles não fizeram essas coisas para que Deus acalmasse a tempestade. Eles não tentaram manipular a Deus. Senhor, está aqui um sacrifício, eu estou aqui, né, fazendo as 9 semanas de não sei o quê. Se o Senhor abençoar, eu prometo que vou todo domingo na igreja, eu prometo que vou contribuir durante o ano inteiro. Eles não fizeram esses compromissos antes. Eles fizeram os seus votos, os seus sacrifícios, as suas orações depois. O que isso demonstra? Que eles reconheceram a soberania de Deus. Depois da calmaria, eles buscaram a Deus não por aquilo que Deus faria, mas pela grandeza de Deus e por aquilo que Deus já tinha feito. Vejam a ironia da situação. Jonas foge porque não quer levar a mensagem de Deus, mas Deus propôs e dispôs eventos que levou pessoas a Deus. O que é a soberania de Deus, senão o que Deus quer fazer, Ele fará. Não tem como fugir da soberania e dos propósitos de Deus. E Ele vai trazer os meios necessários e suficientes para que compreendamos o que Deus quer de nós. Muitas vezes virão tempestades, muitas vezes virão frustrações, mas lembre-se, Ele é soberano, inclusive naquilo que está totalmente fora do nosso controle. Da nossa melhor intenção, dos nossos maiores projetos de vida. Deus é soberano. Te agradecemos, Pai, por esse dia, pelas reflexões na Tua palavra. Que o Senhor traga propósitos, tempestades, para que conheçamos mais da Tua grandeza, da Tua soberania. Em nome de Jesus, amém.